Fala galera, cara, 15 minutinhos aqui explicar para vocês como que o Switch compõe a sua tabela Mac e como que acontece o ARP Request, ARP Reply dentro de uma rede pequena, grande, não importa, e dentro do domínio de broadcast e você tendo mais de um domínio de broadcast. Bom, veja bem, aqui a gente tem uma pequena LAN, né, uma pequena LAN onde nós temos um laptop com IP 921681200 e o gateway dele é 921681254 e a internet aqui que a gente que é um roteador também, a gente configurou alguns IPs aqui dentro, tá? Primeira coisa que nós vamos olhar é o switch. Cara, quando você liga o switch, ele começa já a trocar um monte de pacotinho ali que você não está vendo, mas tem SpanNetry rodando, tem BPDU rodando, então o switch ele já vai acabar construindo a sua tabela CAN, a MAC Address Table, mesmo sem você gerar um primeiro ping, um primeiro tráfego nessa rede, né? Se eu olhar aqui a tabela MAC address desse cara, né, dar um show MAC address table, o que nós vamos ver? Cara, esse cara ele já tem dois carinhas instalados ali. O switch, por default, ele aprende os MAC address pela origem, né? Então, baseado na origem que ele recebeu, né, quem é o cara que está conectado naquela interface, que ele constrói essa tabelinha. E claro que essa tabela tem um limite sim, né? A tabela não é infinita. E tem maneiras de você limitar de uma interface, ela aprender uma certa quantidade de MACs usando port security, para você evitar que os caras, que você sofra um ataque, né? Alguém comece a mandar um monte de MAC address ali naquela interface, e a interface dê um flooding, a tabela lote e não consegue aprender mais novos MAC address, e aí ele vai fazer flooding para todas as portas, né? Então o que aconteceria? Imagina que você tem lá um laptop, tem aqui algumas informações que eu já coloquei nesse bloco de notas, mas imagina que você tem ali, ó, um laptop querendo mandar um tráfego, né, para o seu gateway, ele está querendo mandar um ping, né, um ping para o gateway. Quando você constrói essa informação do ping, né, você vai construir o quê? IP origem, IP destino, MAC origem, MAC destino. Na hora que esse tráfego chega no switch, o switch olha lá qual que é o endereço de origem, qual que é o MAC de origem e instala essa informação na sua tabela MAC Address Table, né? Baseado nessa informação que ele instalou ali, é que ele vai usar para encaminhar os pacotes no futuro, né? Então, se ele não conhecer o destino, nesse caso aqui ele já conhece. Se ele conhece o destino, ele pega aquele tráfego que você quis mandar para aquela interface, para aquele destino, ele joga na interface, mete o pé, acabou. Agora, se ele não conhecer aquele destino, o que ele faz? Ele faz o flooding. Ele manda o tráfego para todas as portas, menos a porta de origem, né? A diferença desse flooding para o broadcast, a operação é igual. O broadcast também manda para todas as portas, menos a origem. Só que o endereço do pacotinho que a gente montou, ó, o endereço desse pacotinho, o destino é um destino unicast. Então, é o destino daquele cara que você quer falar. Beleza? Então, ali como o switch vai construir a sua tabela. Como que eu sei, Lucas, que esse Mac aqui é um Mac do cara que está lá do outro lado, não é um Mac do próprio switch? Ó. Se eu olhar essa interface aqui, ó, a Ethernet 0, se eu der um show int Ethernet 0, olha o MAC address dessa interface aqui em cima, ó, o MAC address desse cara, calma aí que meu mouse está meio zoado. Ó, o MAC dela é o 4000, né? Olha o MAC aqui, ó, 000. Agora, se eu for lá no laptop e der um show int na fast 00, olha só, a fast 00, ela tá com esse MAC address, aí tá provado, tá? Provou, né? Que é o MAC address que o switch está aprendendo, tá? E agora, se eu for lá no gateway e der também um show int na fast 10, você vai ver que o MAC da fast 10 é esse aqui, é o MAC que o switch aprendeu e criou, instalou na sua tabela como origem, tá? Tranquilo? É assim que você vê a tabela CAN do switch. Cara, agora olha só, se eu for lá no laptop, por exemplo, e mudar esse MAC address, vou lá na interface fast00, você vai ver que isso vai mudar lá na tabela CAN do switch. Eu der um MAC address aqui, ó, eu poderia criar configurar um MAC address estático, tá? Nessa interface, vou colocar aqui, ó, o 444. Você vai ver que lá na interface do switch, ó, aqui, ó, a tabela CAN do switch mudando, ó, show MAC address table, aqui está o 444 na interface 0. Cara, isso daqui, essa tabela poderia ser vários MAC address na mesma interface, poderia ter um hub aqui nessa interface, né, recebendo vários MAC addresses, e essa tabela iria ser populado com aqueles MAC address naquela interface. Por quanto tempo, Lucas, esses MACs vão ficar nessa interface? Cara, eles vão ficar lá até dar o lease time, né? O tempo de alocação dele ali dentro, tá? Na hora que deu o tempo de alocação dele na tabela, ele vai expirar
e aí vai ficar somente novos MAC address. Tranquilo? Maravilha. Seguindo o bonde. Pá. Agora vamos aqui olhar o laptop. Lá no laptop nós queremos mandar uma informação. Então, imagina que você quer gerar um ICMP packet, você quer lá mandar para o seu do laptop, você quer mandar para o seu gateway um ICMP, você quer mandar um ping para esse cara. Fala assim, ei, e aí? Tá suave? Tá tranquilão? Como é que tá o bonde aí? Tranquilo? Beleza, vou te mandar um ping então. Para você compor essa informação do ping, cara, você precisa de algumas informações. Você precisa do IP origem. O IP origem você consegue. A garantia sou eu, você sabe quem é o IP origem. Deixa eu ver se tá legal aqui. Tá meio escuro, cara. Tá muito escuro. Mas, cara, vou tocar assim mesmo, tá? Espera só um pouquinho. Acende a luz para mim lá, por favor. Belezinha, vou tocar. Vamos, continuemos. Beleza. Então, você tem ali, ó, você já conhece o IP origem. Beleza, melhorou agora. Você já conhece o IP origem e você já conhece o IP destino. Então, você sabe quem é você, certo? E você sabe para quem você quer mandar. Então, você é 192.168.1.200, que a gente consegue olhar aqui. Deixa eu tirar a câmera. Você consegue aqui, ó, no showInt fast 00. Showrun, deixa eu dar um showrun mais fácil de olhar. Int fast 00, tá lá o seu IP, 1.200, e você sabe que você quer mandar para 1.254, que é o seu gateway. Tranquilo, né? Vou tirar esse MAC address também aqui, só para não confundir os miolos, tá? Beleza. E você sabe quem que é o seu destino. Você sabe quem que é o MAC origem? Você sabe, claro, você conhece a sua interface, você sabe qual que é o MAC daquela interface, e você sabe qual que é o MAC de destino. Cara, você não sabe ainda. Você nunca mandou uma informação para o 92.168.1.254. O switch, mesmo ele compondo aquela tabela MAC address table, ele não vai te avisar de qual que é o MAC address daquele cara, porque o switch não sabe qual que é o IP, o endereço de layer 3. E se você pegasse essa informação e só mandasse com o endereço de layer 3 de origem, endereço de layer 3 de destino, de nada valia. Porque na hora que isso bater no switch, o switch vai falar assim, opa, vamos lá para a camada 2. O que tem na camada 2? Não tem nada. Se não tem nenhuma informação, o switch vai dropar isso daí. Ele não vai, meu Deus, vai ficar doidão. Né? Então ele precisa ter uma informação de layer 2. E o que você está querendo? Você está querendo construir essa informação de layer 2. Veja bem, você tem a informação de layer 3 e você quer a informação de layer 2. Isso é o ARP. O ARP é para você amarrar o layer 2 com o layer 3. Se eu olhar o ARP table desse cara aqui, ó, se eu der um show ARP, esse cara aqui, a única informação que ele tem na tabela dele é que o IP dele é o 92.168.1.200 e essa interface aqui, ó, fast00. Beleza? Mas ele não tem a informação lá do gateway, ele não sabe qual que é o MAC address do gateway ainda. Agora, se eu mando um ping nesse cara, puf, solta esse ping na interface, qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai consultar a tabela ARP dessa caixa e vai falar assim, pô, eu sei chegar até aquele destino. Se eu sei chegar até aquele destino, em Layer 2, eu consigo escrever toda essa informação do pacote. Né? Eu consigo escrever o IP origem, IP destino, MAC origem e MAC destino. Agora, e se eu não sei, que nem tem esse caso aqui? Aí, bicho, ele pega esse pacotinho aqui, o ICMP ping, coloca ele numa caixinha e fala, ó, oh, brother, segura a onda aí, dá uma relaxada que a gente já troca ideia. Deixa eu descobrir, então, primeiro, quem que é o MAC address desse IP. E aí ele começa a fazer o tal do ARP request. Então, o ARP request ele vai compor essa informação, o data, a parte de dados aqui, ele vai compor essa informação dessa maneira. Ele vai ter o IP de origem, o IP de destino, o MAC de origem, que ele já sabe que é ele mesmo. Agora, como ele não sabe o MAC de destino, ele bota ali FFF, ou seja, eu vou mandar para todo mundo. E vamos ver quem responde. Se você é o 1254, você vai me responder. Na hora que esse tráfego bate no switch, o que o switch faz? Ele olha qual que é a origem, olha para a tabela e vê se ele já instalou essa origem na tabela. Opa, já instalei, conheço esse cara, tô suavão, vamos para o próximo. Destino. Eu sei onde é esse destino? Cara, é broadcast. Broadcast eu mando para todas as portas, menos a origem. Então todo mundo vai receber isso daí. Tem switch que você vai olhar o switch e você vai ver aqui a entrada de broadcast também. Tem uns que você não vai ver, mas o behavior é o mesmo. Tá? Esse cara, então, vai espalhar isso em todas as interfaces. Nesse caso, o gateway vai receber isso daí e todos os demais devices estiverem conectados naquele switch.
E esses caras vão levar isso para o Layer 3. Na hora que chegar no desencapsulamento do Layer 3, lembra lá da camada OSI? Na hora que chegar lá no Layer 3, o Layer 3 vai falar, opa, peraí, isso daí, esse IP não sou eu. Vai lá e dropa. Agora o gateway chegou e falou assim, opa, 192.168.1.254, la garantia sou eu. Processa. Processou essa informação, viu que é um ARP request. ARP, tá aqui a informação para você. O ARP vai lá e fala, opa, é um request. Pego essa informação, instalo isso. O gateway vai lá instalar, o gateway também vai ter uma ARP table. O gateway vai instalar essa informação aqui. Não se preocupe com o 49, tá? Que é o IP da sua interface aqui. O ARP vai instalar essa informação e vai fazer o ARP reply. Só que no ARP reply, a diferença aqui do ARP reply, deixa esse ping para lá. A diferença do ARP reply é que a origem agora mudou. A origem é o gateway. O destino é o 92.168.1.200. E o MAC de origem é o gateway. O MAC de destino, brother, não é mais broadcast. O MAC de destino é o cara que me falou. Eu já sei, eu já conheço, já está na minha tabela. Vamos meter o pé. Não vamos ficar nesse negócio, nessa lenga-lenga aí de broadcast para cá, broadcast para lá, né? Beleza? Então ele vai fazer um ARP reply. Vamos ver isso funcionar. Ó, vou habilitar aqui ó, um debug IP SMP, só para ver o ping batendo aqui nesse cara, tá? Vou habilitar um debug ARP aqui, tá? Debug ARP table e debug ARP, vamos ver aqui, debug ARP database. Beleza, isso aqui é suficiente para a gente ver o ARP funcionando, tá? Aí eu vou dar um ping aqui, ó, ping 192.168.1.254, né? Lá para o meu gate. Ó o ping, ó, vou dar um repeat 2, tá? Ó o ping batendo lá no gate. Ó, o ARP já começou a rodar aqui, ó. O ARP tá rolando aqui. E ó, os dois pacotinhos bateu nesse cara. Perceberam que eu recebi dois ICMP packets aqui? Certo? Com o reply saiu com essa source para esse destino, para o 200, tá? Então, ó, o 92.168.1.200 de destino e o source ele mesmo. E esse cara aqui, nós tivemos a ARP table traduzindo aqui, ó, uma nova, ó, ARP table, uma nova entrada para esse cara aqui estava dando incompleta. E vamos olhar ali, aqui, ó, modifying ARP table. E aqui é onde nós recebemos a ARP, o ARP reply daquele cara. Bicho, isso é sinistro, você vê a parada funcionando, porque você olhar no livrinho lá, blá, 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 porra, meu irmão, né? Na minha época de CCNA, meu, eu ficava puto, porque todo mundo me falava, mas ninguém me mostrava, cara. E tá aqui, ó, você tá vendo o ARP, ó, o ARP aqui acontecendo, ó. Ele inseriu uma entrada como dinâmico, né? Porque ele vai aprender isso, se for alterado, ele vai aprender isso de novo. E se a gente der um show ARP agora no nosso cara aqui, ó, voilá, você tem a entrada na fast 00 do 92.168.1.254. Cara, isso é muito sensacional, né? E olha que sinistro, bicho. Ó, se eu der um ping agora nesse cara, nesse mesmo cara, ping pro 888, que é um IP que está aqui na internet. Primeiro, olha esse cara aqui, ó, o show ARP desse carinha aqui mudou também, tá? Eu tenho a entrada para 200, mesmo sem ter feito nada aqui nele. Ele só fez um reply, mas ele pegou o ARP request, do ARP request ele já instalou na tabela ARP dele, certo? E mandou o ARP reply. E se eu der um ping para 888 repeat 2, né? Vocês vão ver que esse cara aqui não encontrou nenhuma entrada ARP para esse cara, né, para o 888, mas na tabela de roteamento dele, ele sabe tudo que não é para daquela rede que pertence a ele, para quem que ele manda? Ele manda para o gateway. Gateway, se vira aí, parça, faz seu rolê, gateway, faz seu rolê. Aí olha o gateway, playboy! olha o gateway, se liga, abre os olhos, ó. O gateway, eu não fiz nada no gateway. Só que o gateway foi lá, instalou na tabela dele esse MAC pro 888. Pera aí, Lucas, puta que pariu, fodeu, né? Vamos ver o porquê que aconteceu isso. Olha lá. Aqui nós temos um domínio de broadcast e nós temos um segundo domínio de broadcast desse lado, certo?
o broadcast ele para no layer 3. Se esse laptop ele não conhece o destino, né? Então ele fez um ARP request para o 888. O 888 está em outra rede. Quem faz uma espécie de proxy ARP aqui é o nosso gateway. Então o gateway responde falando assim: opa, ei, 888, manda para o pai. Manda para o pai que o pai resolve. E ele manda lá para o gateway. O gateway recebeu isso daí, o que o gateway faz? Dropa dropa essa request broadcast ali nele mesmo, recebe o layer 3, troca o MAC address de origem e troca o MAC address de destino. E aí o gateway faz o próprio ARP request aqui para a internet e manda essa informação com diferente endereço layer 2. Ou seja, a cada device layer 3, a cada roteador ou switch layer 3, qualquer device layer 3, nós sempre vamos alterar o endereço de layer 2. Então, nesse caso aqui, o gateway recebeu um pacote. Olha como a informação chegou no gateway, tá? Vamos aqui, ó. Você pingou do laptop, ó. Você pingou do laptop, ping 888, certo? O laptop, você deu ping, tá? O ping. O endereço de destino foi 888, certo? Então vamos colocar aqui, ó, laptop. Essa informação como estava lá, como saiu do laptop, como chegou no gateway e como voltou, tá? Você pingou 888. O IP de origem foi 192.168.1.200, certo? O MAC address de origem lá no laptop, ele saiu com esse MAC aqui, ó, o MAC da sua interface. O MAC de destino, ele saiu como o MAC lá do seu gateway. Por que ele saiu com esse MAC, Lucas? Porque essa informação tem que ir para o switch. O switch não conhece esse MAC aqui. Como eu sei? Olha lá, show MAC address table, certo? O switch não conhece esse MAC address, beleza? O switch só conhece o MAC address do domínio de broadcast dele. Quando chegou no switch, o switch fez o quê? Baseado nessa informação que tem aqui, para o gateway. O gateway, na hora que recebeu esse tráfego, falou que, opa, Playboy, tem que mandar isso aí lá para 888. Então, o que o gateway fez? O gateway pegou esse pacotinho ping, 888, o mesmo IP de origem, o 192.168.1.200, ele não muda nada em layer 3, só que agora aqui o endereço de MAC, ele muda. Ele vai usar o MAC de origem. Qual o MAC de origem? O MAC da interface dele. E qual que é o MAC de destino? Esse cara fez o ARP request e ARP reply para construir essa informação e saber que o 888, saber que o 88 estava nesse MAC aqui. Então, essa informação vai estar dessa maneira lá no nosso gateway. Se a gente snifar essa rede, que não vou fazer nesse vídeo porque vai ficar muito longo, você iria ver exatamente isso. Na hora que ele desse o reply, ia ser a mesma coisa, ia inverter aqui. Oh my God. Na hora que ele desse o reply, ia acontecer a mesma coisa, ia inverter aqui a ordem desses caras no gateway e ia inverter a ordem desses caras do gateway para o laptop. Beleza? Espero que esteja dado uma clareada aí na diferença entre o MAC address no switch, MAC address table, como o switch faz o encaminhamento, como que você faz o ARP request e ARP reply nos seus devices. Tamo junto, tem mais vindo por aí.